estava lembrando agora, tem uma coisa que é importante que muitas pessoas também não dão muita bola, que antigamente não se usava líquido para refrigerar o radiador. Exato. Antigamente era água, né? Você parava no posto, Exato. bota água, até hoje. Se você parar no posto, o pessoal eles vão completar com água. Com água, né? Eu acho que é uma manutenção que deve ser levada em consideração. Por exemplo, eu tenho um carro, que eu não tô... Primeiro que se o meu carro está baixando água, eu já tenho que levar para ver o que está acontecendo. Exato. Né? Mas tem pessoas que não, vão completando com água, né? Exato. Hoje não se usa mais água no radiador, ou é meio a meio, ou se usa só líquido. Então, antigamente os sistemas de refrigeração, né, eram sistemas simples, radiadores de cobre, e, enfim, a temperatura de funcionamento dos carros era na faixa de 80, 85 graus, e com o advento também, a necessidade em função da legislação de lei de emissões, você precisa fazer o carro diminuir poluentes, né? Tem que poluir menos. Certo. Aí, uma das estratégias para poluir menos, você tem que elevar a temperatura de funcionamento. Tem que elevar a temperatura de queima. Para queimar mais. Para queimar mais, certo. Ficar menos resíduo. E, elevando a temperatura do motor, de queima, etc., a temperatura de 80, 85 graus que funcionava o motor, ele vai funcionar hoje com 100 graus, 105. Então, o que acontece? Você precisa um sistema de refrigeração melhor. Isso é fato. Outra coisa, então, para você ter uma temperatura mais elevada, você tem que ter controles para não exceder a temperatura limite. Né? Todo motor tem uma temperatura limite. Então, o que acontece? Se é utilizado de outras novas tecnologias de radiadores, no caso, antigamente não eram cobreados, né? Hoje em dia são radiadores de alumínio. Você tem radiadores com uma área maior, você tem ventiladores com uma potência maior, a ventilação, o deslocamento de ar maior, e você se utiliza, então, que você falou, dos fluidos de arrefecimento. São monoetilenoglicóis, são componentes que alteram o ponto de ebulição e também de congelamento da água. Então, você vai para o Chile, por exemplo, lá na cordilheira, passar a cordilheira, você não pode congelar. Imagina, você tem um sistema selado, congela, ele aumenta, ele expande, né? Estouraria o radiador. Muitas vezes tu vê na estrada, o caminhoneiro coloca papelão na frente do dia de frio. Tão frio que tá, né? Fecha um pouco para o ar não congelar. Isso acontece. E, em contrapartida, você vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, mesmo aqui, né? Às vezes é quente, né? Então, você precisa uma refrigeração melhor, né? Então, esse fluido é um fluido viscoso, não é água tingida que vende baratinho no posto aí. Existem fluidos específicos para cada tipo de motor. Tem fluidos específicos. Por quê? Mentiroso aí no mercado? Tem a grande maioria. É mesmo? Sim, a grande maioria vendem produtos diluídos, né? E daí você precisaria colocar toda a quantidade de fluido refrigerante desse produto. Quando, em outro lado, também tem fluidos que são concentrados. Então, com 2 ou 3 litros e mais a quantidade de água, você já mata a charada. Por que tem fluidos específicos? Porque você tem produtos específicos em contato. Alguns blocos de motor são em ferro. Então, você tem uma maneira dele dilatar o ferro, você tem uma maneira diferente que ele corrói, né? É um produto diferente de um bloco mais moderno, que é um bloco em alumínio. Então, o coeficiente de dilatação é outro, o jeito que vai enferrujar, que também dá ferrugem, né, é outro. Então, conforme o tipo de motor, a montadora prescreve no manual o tipo de fluido que você deve utilizar. Tudo está no manual. E se você... Exatamente. E outra coisa é o seguinte também, e além desses tipos de motores diferentes, a aplicação do fluido correto que está escrito, você tem a questão seguinte, que você comentou, você vai no posto e tem que completar a água. O fato de você completar a água é um problema. Já é um problema. Por quê? Porque antigamente você completava a água nos sistemas que não eram selados, né? Sim. Que eram sistemas com pressão baixa. Esses sistemas de pressão alta são sistemas estanques. Então, o fato de você ter que completar água é um problema. Não precisa completar água. Você vai completar, talvez, ou fluido, ou substituir o fluido nas revisões. Então, é uma vez por ano, ou cada 6 meses você completar um pouquinho, é permissível. Mas, se você tem que, a toda hora que você vai abastecer, você tem que colocar água,
você tem um problema no carro, coisa ele está errada. vazando, não está certo. Não pode botar. A não ser que seja um carro muito antigo, né? Exatamente. Mas tem que ser muito antigo. Exatamente. É muito antigo. De 90 para trás, né? É, mais ou menos isso aí. Ou tem carros mais antigos, 75, 76, funcionando perfeito, não precisam colocar água Não também. precisa colocar água também. É, isso aí. Mas era mais comum baixar. Era Hoje mais não pode comum, baixar. hoje não pode baixar. No momento que você tem uma perda de líquido refrigerante, automaticamente a temperatura vai para 110, 115 graus, você queima uma junta de cabeçote, você perde o motor, às vezes, por causa de negligenciar um detalhezinho tão pequeno, né? Muito importante, agora me lembrei, na hora que vai abrir, normalmente o pessoal leva no posto para abastecer e já confere água e tal, pede para cuidar, para ver se a tampa do radiador está colocada. Está colocado. Muitas vezes o pessoal ferve o motor, vai olhar, a tampa está fora. Passei no posto. O pessoal não fechou. Não é todos, né? Mas já aconteceu muitas vezes isso. Então isso tem que ter uma atenção especial para que o sistema esteja ok e a tampa esteja no lugar, né? Senão não vai ter como funcionar, porque como o sistema de alta pressão é como uma panela de pressão, né? Você precisa estar o sistema bem vedadinho, né? Senão ferve mesmo.